Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, não passe esse vídeo, vamos ver o estado intermediário. A pergunta é: existe vida consciente após a morte? Depois que a pessoa falece, tudo se acaba, tudo é aniquilado, tudo se acabou? Ou, de fato, como a Bíblia ensina, existe vida consciente após a morte no estado intermediário entre a morte e a ressurreição? Existe consciência? Vamos ver isso na teologia sistemática do Dr. Norman Geisler. Olha só, 2 volumes, vamos ver no capítulo 7, tudo isso e muito mais, logo depois da vinheta. Existe vida após a morte? Não passe esse vídeo, vamos ver uma série de alguns capítulos, vamos falar sobre o estado intermediário e a ressurreição. Por enquanto, vamos nos deter primeiro ao estado intermediário, que é a vida consciente após a morte. Alguns pensam que quando morre tudo se acaba, tudo é aniquilado, mas não é o que a Bíblia diz, e para isso a gente vai ver na teologia sistemática do Dr. Norman Geisler. São 2 volumes em português e 4 volumes em inglês. Esse livro aqui nós temos em português 2, esse aqui é o volume 2, são 1 e 2 em português. O outro volume é esse aqui. Teologia sistemática, ela é apologética, filosófica, teológica. E vamos ver estado intermediário e a ressurreição. Se você ainda não segue a gente aí. Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa um comentário, like. Por quê? Porque o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e vai impulsionar para mais e mais pessoas, e assim o conteúdo ganha credibilidade. Vamos ver. Nesse capítulo, nós vamos dar 3 capítulos, 3 vídeos sobre o estado intermediário. Depois vamos entrar na ressurreição. Vamos ver neste aqui, vamos ver a base bíblica para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário. O que é que a Bíblia fala sobre essa questão? Vamos ver a natureza da morte. Nesse vídeo, vamos ver a natureza da morte, vamos ver o estado entre a morte e a ressurreição. Nesse vídeo aqui, vamos ver tudo com base bíblica, o que é que a Bíblia fala a respeito dessa situação, para depois você assistir o vídeo 2 e o vídeo 3. Então redobre a sua atenção. Vamos lá. Vamos ver exatamente o que a Bíblia fala sobre o estado intermediário. Antes de tratarmos da ressurreição da humanidade, devemos considerar o estado entre a morte e a ressurreição, que se tornou um campo de batalha teológico. Em um polo temos uma visão chamada preterismo extremo, que afirma que não existe tal estado e que a ressurreição ocorre imediatamente depois da morte. Do outro lado do espectro estão os proponentes do sono da alma, que afirmam que os mortos não estão conscientes entre a morte e a ressurreição. Neste capítulo nós iremos examinar biblicamente, teologicamente e historicamente a perspectiva tradicional de uma alma consciente temporariamente separada do seu corpo, esperando reunir-se a ele na ressurreição quando Cristo voltar. A base bíblica para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário. Uma vez que a morte é o início da vida depois da morte, nós devemos, antes de mais nada, investigar o que a Bíblia ensina a respeito da natureza da morte. Isto é, claro, depende da natureza do relacionamento entre a alma e o corpo, de que já tratamos. Nós demonstramos anteriormente que a alma é distinta e separável do corpo. Vamos ver a natureza da morte. Qual é a natureza da morte, biblicamente falando? A Bíblia descreve a morte como um momento em que a alma deixa o corpo. Por exemplo, Gênesis 35, verso 18 fala a respeito de Raquel, que saiu-lhe a alma porque morreu. Da mesma maneira, Tiago ensina: o corpo sem o espírito está morto. Tiago 2, verso 26. Uma vez que a alma é o princípio da vida que anima o corpo, o resultado resulta que quando a alma deixa o corpo, claro, obviamente, logicamente, morre. Vamos ver o estado entre a morte e a ressurreição. Inúmeras passagens bíblicas ensinam que a alma sobrevive à morte em uma condição desligada do corpo. Entre elas estão os seguintes:
Vamos ver Gênesis 25:8. O Senhor disse a Abraão que ele seria congregado ao seu corpo. Seu corpo não, melhor dizendo, seu povo. O Senhor disse a Abraão, desculpe, né? O Senhor disse a Abraão que ele seria congregado ao seu povo. Então, ele foi sepultado em uma cova específica, velho e farto de dias. A expressão em itálico significa mais do que simplesmente ir à sepultura. Primeiro, o corpo retorna ao pó. A alma é congregada às pessoas queridas desta que faleceram. Deus disse que, em segundo lugar, que ele iria a um lugar de paz. Terceiro, Jesus chamou de seio de Abraão, em Lucas 16, verso 22. O lugar para onde ele foi, um lugar de alegria consciente. Quarto, isto também aconteceu no momento da morte de Jacó. Jacó ainda estava na cama naquela ocasião, de modo que as palavras de Gênesis 49, versículo 33, não poderiam referir-se ao sepultamento do seu corpo. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado, olha só, imediatamente, e foi congregado a seu povo. Ninguém enterrou ele logo, né? Não foi logo, imediatamente. Então a alma dele congregou ao seu povo. Isso prova a consciência de vida após a morte. Gênesis 35, versículo 18 diz: E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, a alma de quem? Raquel, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. A sugestão é de que a sua alma estava partindo para algum outro lugar. De outra maneira, a narrativa teria dito que a sua alma estava morrendo ou sendo destruída. Novamente, o ato de a alma deixar o corpo é chamado de morte. Este momento de morte real deve ser distinguida da morte legal ou clínica, que é determinada pelos índices do funcionamento orgânico. Uma pessoa, ela pode ou não estar realmente morta na ausência de índices consideráveis. Temos um caso chamadas experiências de quase morte, as EQMs, em inglês é NDES, com S minúsculo, em que a alma supostamente deixa o corpo, tem um aparente encontro com outro mundo, então retorna ao seu corpo aqui. Não são verdadeiras experiências de morte. Por quê? Porque a morte é o desligamento total, tanto do espírito quanto da alma do corpo. O corpo fica totalmente independente, está totalmente desligado. É morte. É morte súbita, realmente, literal. Quando a alma realmente deixa o corpo, a pessoa está morta e a sua alma retorna à pessoa ressuscitada. Muitas pessoas que afirmam ter essa experiência, elas encontraram exemplos e ensinamentos contrários às Escrituras. E Deus não realiza, na realidade, não poderia realizar um milagre, por exemplo, uma ressurreição, que confirmasse qualquer coisa contrária à sua palavra. Consequentemente, concluímos que as experiências são puramente psicológicas, né, ou simplesmente uma visão ou uma revelação espiritual de Deus, a qual a pessoa pensa que morreu, na maioria dos casos, né? Ou até mesmo algo demoníaco. Eu prefiro ficar com a questão de visão e revelação, que é onde Deus mostra coisas do céu e do inferno, mas não é exatamente uma morte em si. Como ele disse para Alderir Nelson Rocha, que ele estava sendo arrebatado em alma, mas o espírito permanecia, ele ainda não estava clinicamente dado como morto. Nesse caso, é coerente. Jó 19, versículo 25 e 26. Jó disse: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Embora este texto se refira à ressurreição corpórea, física também abrange a imortalidade depois da morte. Não há indicação da não existência ou inconsciência da alma entre a morte e a ressurreição. Somente a certeza de que Jó viverá eternamente por causa do seu Redentor. Salmo 16, verso 10 e 11 fala: Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-á ver a vereda da vida. Na tua presença
a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Aqui Davi fala de uma alegria consciente na presença de Deus depois da morte. No entanto, a ressurreição de Cristo que ele prevê, que é o santo, como está em Atos 2, versículo 26 a 27, não ocorreu durante outro milênio. E na realidade a ressurreição final é descrita em outras passagens como tendo lugar nos últimos dias, como se pode ver Evangelho de João 11, versículo 24 e Daniel 12, versículo 2. Em conformidade com isso, a alma deve estar em felicidade consciente antes de reunir-se com o corpo, pois ela deverá ter felicidade eterna na presença de Deus depois da morte. Eclesiastes 3, versículo 21 diz: Salomão escreveu: quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? A implicação é de que enquanto o espírito de um animal ele perece com o seu corpo, o espírito humano sobrevive à morte. Veja Eclesiastes 12, versículo 5 e 7. Em seguida continua em Eclesiastes 12, versículo 5 e 7. O homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se dele antes que o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui novamente o espírito ele existe depois da morte, na presença de Deus, e vive com ele para sempre. Somente o corpo retorna à terra do qual veio, como você pode ver em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Salmo 104, verso 29. Mateus 17, verso 3 diz: E eis que lhes apareceram a Pedro, Tiago e João. Apareceram a eles. Quem foi que apareceu? Moisés e Elias, falando com ele. Com quem? Com Jesus. O cenário aqui é o Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias, cujos corpos estavam mortos havia séculos, apareceram e estavam falando. Eles estavam em uma forma espiritual desencarnada, mas bastante consciente. Mateus capítulo de número 22, versículo 31 e 32 diz: E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Uma vez que Abraão ainda não tinha ressuscitado, mas foi mencionado como vivo, Jesus deve estar querendo dizer que a sua alma está viva entre a morte e a ressurreição. Lucas 16, verso 22 e 23 diz: O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Esta passagem retrata não somente a felicidade consciente das almas salvas e desencarnadas, mas também, infelizmente, o lamento consciente das não salvas. Observe que os nomes verdadeiros, como Lázaro, jamais são usados em parábolas, e as parábolas são normalmente introduzidas como tais, por nome. Por exemplo, Mateus 13, versículo 3. Lucas 23, versículo 43 diz: E disse-lhe ao salteador arrependido, disse Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O corpo do homem estava na sepultura mais tarde, naquele mesmo dia, mas a sua alma estava com Cristo no paraíso, que Paulo descreveu em 2 Coríntios 12, verso 1 e 4, como um lugar de felicidade surpreendente, indescritível e inexprimível, o terceiro céu, na presença do próprio Deus. Não existe justificativa para o fato de que a tradução equivocada da versão das Testemunhas de Jeová seja: Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso, depois da ressurreição. Praticamente todas as traduções aceitáveis rejeitam esta interpretação, e por bons motivos. Por 4 motivos, vamos ver. Primeiro, faz mais sentido que a promessa de Jesus se cumprisse naquele mesmo dia e não em um futuro distante. Segundo, a palavra hoje, que vem do grego semeron, é usada 11 vezes no Evangelho de Lucas e 9 vezes no livro de Atos, significando um cumprimento do plano de Deus no presente. Terceiro, o cumprimento no mesmo dia combina com a outra frase que Jesus proferiu sobre a cruz: Pai, nas tuas mãos. Ele não disse entregarei, ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, que implica em uma felicidade consciente com o Pai imediata. Quarto, o cumprimento no mesmo dia é coerente com a referência que Jesus faz
em seu estado intermediário imediatamente após a morte, em Lucas 16, versículo 22 ao 24. Lucas 23, verso 46 diz: chamando Jesus, clamou Jesus com grande voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Novamente, as palavras de Jesus não somente deixam claro que ele estava consciente entre a morte e a ressurreição, mas também que estaria com o Pai no céu. Se confirma capítulo 24, verso 42 e 2 Coríntios 12, versículo 12 e 4. Evangelho de João 19, verso 30, disse Jesus disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui, novamente, Jesus entregou seu Espírito ao Pai, dando a entender que conscientemente estaria com ele. Esta afirmação também é respaldada pelas palavras que ele disse, que estaria com o Pai quando morresse. Ele estaria com o Pai quando morresse, e de fato isso sucedeu. Atos 7, versículo 56 e 59. Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Assim como Jesus disse que estaria, Estevão está sendo testemunho ocular perto de sua morte. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Isto mostra que o espírito, primeiro, é separado do corpo, e segundo, sobrevive à morte, e terceiro, estará com o Senhor. Observe que no momento da morte de Estevão, o Senhor estava no céu para receber o seu espírito. Infelizmente, aqueles que duvidam estão pagando preço, estão indo para o Hades, como foi o homem rico, e se viu em tormentos, em chamas, em sede, em tortura. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5 diz que esta pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui, diferentemente da carne, Paulo fala do espírito humano que sobrevive à morte e pode ser salvo, ensinando outra vez que os seres humanos podem sobreviver em um estado desencarnado. 2 Coríntios 5, versículo 1 e 3 e o versículo 8 diz: sabemos que nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Apesar das perguntas sobre se a habitação que é do céu, o corpo celestial, é uma referência ao corpo intermediário ou ao corpo da ressurreição, pelo menos 3 fatos são evidentes. Primeiro deles, existe alguma coisa espiritual e material que sobrevive à morte. Segundo, para os crentes, esta alguma coisa espiritual, o espírito alma, sobrevive conscientemente em um lugar de felicidade com o Senhor. Terceiro, até que receba outro corpo, o espírito, que é a alma, ou a alma, está de alguma maneira nu ou incompleto. Pode ver no verso 3. Filipenses 1, versículo 21 diz: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não existe sentido razoável em que a morte possa ser ganho se a pessoa é aniquilada, ou seja, desligada da existência, como pensam os adventistas, ou separada da consciência no momento da morte, na aniquilação. A morte significa, na aniquilação, a morte significa perda, não somente a perda da vida, mas também a perda da existência. É um engano supremo afirmar que nada é melhor do que alguma coisa. Nada é nada, então não pode ser melhor do que alguma coisa. Filipenses 1, versículo 23 e 24 diz da seguinte forma: mas de ambos os lados, vida e morte, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas digo mais necessário, julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Esta passagem deixa pouca dúvida de que Paulo ensinou que o homem espiritual separado da sua carne irá sobreviver à morte e estará com Cristo em um estado consciente. Além disto, a inconsciência entre a morte e a ressurreição dificilmente pode ser descrita como uma condição muito melhor. A não existência é um estado de nada, de vazio.
Hebreus 12, versículo 22 e 23 diz: Chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esta referência é, sem dúvida, ao céu. É um ponto antes da ressurreição final. Os espíritos humanos justos estão ali, em uma condição perfeita, enquanto seus corpos, obviamente, ainda estão na sepultura. Eles estão lá, conforme Hebreus, de forma consciente. Apocalipse 6, versículo 9 e 10 diz: E havendo o cordeiro aberto o quinto selo, eu, João, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da tua palavra, da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? João chama estes mártires desencarnados, cujos corpos ficaram na terra, de almas no céu. Na sua visão, elas não somente estavam conscientes, mas orando e interessadas no plano de Deus sobre a terra. Fica claro novamente que a alma imaterial conscientemente sobrevive à morte desligada do corpo material, com que espera reunir-se na ressurreição. Apocalipse 19, verso 20 fala: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. 1000 anos depois, eles ainda estavam conscientes, pois o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, verso 10. Na visão de João, eles ainda estavam conscientes e continuarão conscientes eternamente. As pessoas que não estão conscientes não podem ser atormentadas. Como serão? Apocalipse 20, verso 4 diz: João disse: Eu vi no céu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Este é provavelmente o mesmo grupo mencionado em Apocalipse 6, verso 9. Aqui também estão em uma condição consciente, celestial e desencarnada. Comentários conclusivos para encerrar esta primeira parte. Não esqueça, veja o vídeo 12 e o vídeo 3, que dá continuidade a esse tema. A Bíblia ensina que entre a morte e a ressurreição, a alma, o espírito humano, sobrevive conscientemente, separadamente do seu corpo. Não se trata de um estado de aniquilação, nem de um estado de sono inconsciente. Trata-se de um estado de felicidade consciente para os salvos e angústia, muita angústia consciente para os perdidos. E isso é um fato que a Bíblia não esconde. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Se você ainda não é inscrito, ainda não segue a gente aqui na plataforma, segue a gente aí, se inscreve, comenta, deixa o like, compartilha, e que Deus te abençoe. Você está desviado, você está longe da presença de Deus? Quero orar pela tua vida. Você se sente precisando o mais rápido possível voltar para Deus? Você sente sede, fome de Deus? Você sente necessidade? Quero orar pela tua vida. Se você quiser voltar para Deus, eu oro pela tua vida. Senhor, eu te apresento essa alma, esta vida. Eu te apresento, Senhor, esta pessoa, seja ela quem for, um adolescente, um jovem, seja um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, seja quem for, um idoso que esteja vendo, Jesus, este vídeo, está acompanhando este conteúdo dessa série. Ela sente no coração que precisa muito voltar e te servir, que precisa ter o nome escrito no livro da vida. Então eu peço a ti, Deus, perdoa esta alma, apaga os pecados dela, dá um abraço nela de perdão, escreve o nome dela no livro da vida, renova, restaura, fortalece, converte, em nome de Jesus Cristo. Converte esta pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo. Transforma a vida dela, faz dela uma nova pessoa, uma nova criatura. Abraça ela, escreve o nome dela no livro da vida, cobre ela com o sangue do Cordeiro, apaga toda transgressão, todo erro, dá ela uma vida nova, dá ela dignidade, dá vitória, te levanta pela vida dela, guerreia a guerra dela e da vitória, faz dela uma nova criatura que te sirva, faz dela uma serva, um servo do Senhor, para te servir e te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, para que, Senhor, no momento, Senhor, meu Pai, ela tenha o nome dela escrito no livro da vida e tenha o direito de vida eterna. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço pela vida dela. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.